Olá pessoal, meu nome é Alexander Juste e vou fazer uma demonstração do software Revit Architecture 2014 para vocês. Primeiro, devemos conhecer o fluxo de trabalho com o software Revit. A partir de um rabisco, de uma ideia, projetamos em 3 dimensões. A partir desse projeto em 3 dimensões, retiramos dele diversos desenhos em 2D, plantas baixas, cortes, vistas e elevações. O modelo é integrado a esses desenhos, onde qualquer mudança que haja no modelo é replicado em todos os desenhos automaticamente, diminuindo bastante o nível de trabalho do projetista. O processo é integrado entre todas as disciplinas, onde nós temos um software direcionado à arquitetura, outro direcionado à estrutura e outro direcionado às instalações. A extensão do Revit é a extensão RVT. Hoje contamos com um quarto software chamado apenas de Revit, que contém todas as disciplinas ao mesmo tempo. Eis a tela do Revit. Nós encontramos uma área de trabalho com 4 símbolos que vão determinar 4 fachadas automáticas. No canto esquerdo, nós temos o Project Browser, é o local onde organizamos o projeto em plantas de piso, plantas de forro, elevações e outros desenhos mais que vão aparecer no projeto, como cortes, 3D, quantitativos, tabelas. Todas elas serão organizadas através desse novo quadro. De forma diferente do AutoCAD, concentramos em um único arquivo todo o projeto, ou todas as disciplinas, ou todas as fases de projeto. Na versão 2014, encontramos o quadro de propriedades, localizado no mesmo espaço. O quadro de propriedades atenderá apenas aos desenhos ou aos objetos que serão selecionados. Na parte superior, encontramos a faixa de comandos, chamada de Ribbon, onde temos os painéis de comandos concentrando ferramentas específicas de trabalho. Essas ferramentas também são encontradas em novas aletas, separadas para arquitetura, para estrutura, ferramentas de inserção, de anotação, de análise, de estudo de massa e topografia, colaboração, desenhos em geral, gerenciamento dos arquivos e do projeto, aplicativos em geral, que são colocados à parte, e ferramentas de modificação. Esse é o Revit Architecture, e a Ribbon mostra especificamente comandos para arquitetura. Apesar de termos uma área específica para estrutura, ele não tem todas as ferramentas do Revit Structure, e não temos as ferramentas do Revit MEP para instalações prediais. Uma das primeiras coisas que nós fazemos ao começar um projeto é calibrar as unidades, digitando UN, e entramos no quadro de unidades, onde encontramos as ferramentas de calibragem de tamanho, de área, de volume, de ângulo, inclinação, moeda e densidade de massa. As informações estão desconectadas, podendo ser alteradas de forma independente uma da outra. Clicando em medidas, podemos escolher as unidades de medidas do nosso projeto. Por exemplo, metros com 2 casas decimais. Não querendo colocar a unidade de medida em seguida, não é uma condição comum no Brasil apresentar o M de metros após nossas cotas, e não queremos suprimir o zero encontrado em números com casas decimais. Uma coisa interessante que aparece a partir de agora é que, com a configuração de unidade em metros, qualquer tipo de elemento que seja inserido dentro do nosso projeto, seja uma mesa que tenha sido projetada nos Estados Unidos em polegadas, ou seja uma peça de
estrutura calibrada em milímetros, ela sempre vai entrar em metros. Outra coisa interessante que acontece a partir de agora, que dentro de um único arquivo, posteriormente veremos isso, é possível fazer um trabalho em conjunto, em equipe. Cada um dos membros dessa equipe poderá trabalhar com unidades completamente diferentes entre si, onde o Revit fará todas as contas para que todas as informações entrem sem nenhum problema. Além das unidades de medidas, medida diária, por exemplo, eu posso também calibrar a quantidade de casas decimais, a unidade que vai aparecer. Eu também tenho outras unidades para a área de estrutura, para a área elétrica. O Revit vai fazer projeto elétrico e vai fazer projeto luminotécnico no Revit MEP. E direcionado à parte de energia, porque ele também vai trabalhar com a parte de ar-condicionado. Feita as configurações iniciais, damos OK e começamos o nosso trabalho. Iremos entrar na letra Architecture e começar a fazer uma parede. Reparem que ao pousar o mouse sobre um comando, aparece uma informação de como funciona o comando e inclusive os comandos reduzidos desse comando que podem ser digitados para eles entrarem em funcionamento. Toda vez que tiver uma pequena seta, significa que existem outros comandos abaixo desse comando. Iremos procurar então a ferramenta de parede, clicando diretamente sobre o ícone, equivale a entrar no primeiro comando da lista de comandos que aparecem debaixo da seta. Devemos reparar a essa linha de comandos, chamada barra de opções. Esse espaço muda toda vez que entramos em um comando. E aqui aparecem opções específicas do comando de parede. Primeira das coisas que precisamos fazer ao iniciar uma parede é configurar sua tipologia e escolher uma família. Parede sendo uma família de sistema, devemos escolher entre as famílias de sistema existentes. No quadro de tipos, veremos a existência de 3 famílias: Basic Wall, Curtain Wall e Stacked Wall. As demais informações que nós vemos no quadro são tipologias criadas por usuários. Podemos escolher qualquer uma dessas tipologias para criar uma nova tipologia no quadro de configurações do Revit, bastando selecionar e clicar em Edit Type. O Revit, nesse momento, utilizará a tipologia selecionada como base de referência para criar novas tipologias, bastando apenas duplicar e criar então sua nova nomenclatura. Por exemplo, parede de 15 centímetros. Criada a tipologia, partimos para a configuração da sua estrutura, de seu sanduíche, clicando no botão Edit. Esse quadro pode ser ampliado, clicando no botão Preview, e veremos a parede cortada em planta baixa. Do lado direito, vemos uma tabela que configuramos o sanduíche da parede, definindo as informações que formam o sanduíche na identificação do lado exterior e do lado interior da parede, bastando apenas inserir esses elementos. Podemos também reposicioná-los com os botões Up e Down. E de uma forma resumida, iremos mudar as funções desses novos elementos para acabamento 1 para o lado externo e para acabamento 2 para o lado interno, formando a seguinte estrutura: acabamento, osso, tijolo, osso e acabamento. É possível criar esse sanduíche com diversas subdivisões.
onde pensamos em fazer divisões do emboço, do reboco, da cerâmica, bastando apenas inserir novos itens e mudar as suas funções dentro da listagem. Em seguida, devemos definir as espessuras dessas peças. Como exemplo, vamos determinar 2 centímetros de espessura de revestimento externo, 2 centímetros de revestimento interno e 11 centímetros de tijolo, totalizando 15 centímetros na sua espessura total. Reparem que o osso, conhecido como core boundary, ele não permite alteração da espessura. Ele só precisa existir entre o tijolo e os elementos fora do tijolo, criando uma barreira para a colocação das peças por fora do tijolo. Se fosse AutoCAD, seria uma sequência de linhas e achuras, sendo Revit são elementos tridimensionais. Mais tarde poderemos tirar as informações de quantitativo, de área, de volume de cada uma dessas peças. Nesse momento, essas peças não têm nomes, não são configuradas, bastando então procurar o quadro de materiais. O quadro de materiais da versão 2014 veio com algumas novidades em relação à versão 2013, lembrando bastante o método de trabalho da versão 2012. No canto esquerdo, encontramos os materiais pré-existentes que podem ser utilizados em nosso projeto. No canto direito, encontramos a área de configuração desses materiais, de representação gráfica, de aparência e identificação e informações de condições térmicas e físicas desse material. Na parte inferior, encontramos materiais também já pré-programados da própria Autodesk. Para criar um novo material, precisamos escolher um material pré-existente para criar o nosso. Não seguindo a lógica do software de duplicar todos os elementos para criar um novo, nesse caso precisamos escolher um tipo de material e a partir dessa escolha, no caso de uma cerâmica, solicitar que ele entre na lista de materiais do projeto, bastando clicar nessa pequena seta para adicionar o material ao documento ou simplesmente arrastando para dentro da listagem. Depois que essa informação está localizada dentro do nosso documento, precisamos achá-la no meio dessa listagem. Podemos utilizar a opção Search como pesquisa para encontrá-la. Depois que foi encontrada, podemos clicar com o botão direito do mouse e renomeá-la para um nome qualquer. Por exemplo, cerâmica 30 por 30 branca. E ela, a partir de agora, precisa ser configurada no quadro direito, na questão da sua representação gráfica. O primeiro item, Shading, calibra a cor de sua representação quando o modelo está com o Shade ligado. Podemos escolher sua cor, clicando no quadro de cores, escolhendo uma cor primária ou definindo uma cor arrastando o mouse por essa tabela, ou até mesmo sua tonalidade, digitando valores da sua tabela HSL ou RGB, ou até mesmo procurando na lista de Pantones, totalizando 16 milhões de cores possíveis para serem utilizadas. Ao escolher a cor, basta dar OK e a cor fica calibrada para uso. No caso de um material transparente, é possível administrar o índice de transparência dessa cor no quadro logo abaixo. Os itens Surface Pattern e Cut Pattern determinam o tipo de achura para elementos de superfície em vista ou elementos em corte, podendo simplesmente escolher no item Pattern o tipo de achura que vai ser utilizado.
Existem dois tipos de achuras no Revit: achura do tipo drafting e achura do tipo model. A achura do tipo drafting é utilizada para desenhos em 2D. Achuras do tipo model são utilizadas para elementos em 3D. Normalmente as achuras do tipo drafting são utilizadas em detalhes, cortes, e do tipo model para todos os elementos que vão ser representados em todas as situações de representação gráfica, tanto em perspectivas quanto nas representações gráficas em 2D. Então é mais usual utilizar a opção model. É um dos poucos casos onde o usuário não duplica alguma coisa e sim cria. Então precisamos clicar em New para criar uma nova achura. E essa achura iremos colocar o nome de 30 por 30. Reparem que existe um preview na parte superior. Podemos então calibrar o ângulo dessas linhas a 0 graus. Podemos definir o espaçamento entre as linhas a 30 centímetros, ou 0,30 metros. Porém, nós precisamos de linhas perpendiculares. Então, em vez de trabalhar com parallel lines, podemos trabalhar com crosshatch. E passamos a ter linhas perpendiculares que também precisam, então, ter seu dimensionamento a 30 centímetros. Passamos, então, agora a ter uma nova achura calibrada de 30 por 30. Basta dar OK e temos a nossa achura pronta para uso. Embaixo definimos a cor da nossa achura. Normalmente, como plantas técnicas, trabalhamos com preto, mas podemos trabalhar também com colorido. Nesse exemplo, a espessura de uma cerâmica é muito pequena, 2 centímetros. Não é usual trabalhar com achuras, mas é possível clicar e escolher uma nova achura. Reparem que nesse caso em particular não existe a opção Model. E usaremos então No Pattern porque não queremos achuras para elementos em corte. O próximo passo é definir a aparência de renderização, onde temos a representação gráfica da imagem renderizada, de uma imagem de uma cerâmica, onde calibraremos as informações de representação da aparência dela de renderização, determinando o tipo, sendo cerâmica ou porcelanato, novamente a cor. Devemos tomar cuidado que a cor definida na renderização pode ser diferente da cor definida para a representação em shade. Precisamos calibrar uma nova vez essa informação. Existe um macete que vocês podem se utilizar para evitar esse problema, voltando à letra Graphics e mantendo ligado esse item, Use Render Appearance. Dessa maneira, as cores de shade ficam travadas à mesma configuração de cor da aparência de renderização. Podemos também definir o tipo de acabamento, se vai ser brilho, semibrilho, rugoso. Podemos definir se vai haver acabamento de bumps. Os bumps vão dar uma sensação de profundidade a nossas cerâmicas, onde podemos customizar uma aplicação sobre uma cerâmica ou trabalhar com a mesma representação que a cerâmica oferece para a gente na imagem. Se optarmos com a opção Custom, o Revit irá oferecer acesso aos diretórios, onde podemos buscar uma imagem para ser aplicada à cerâmica. O fator Amount determina o índice de profundidade dessa imagem sobre a cerâmica, dando uma sensação de que a peça não é uma peça completamente lisa. O item Relief Pattern determina como essa cerâmica vai ser separada na imagem. Ela vai dar a sensação da diferença entre as peças, vai dar a sensação do uso das pequenas separações de rejunte, onde iremos clicar sobre a imagem para fazer os nossos ajustes de tamanho. Devemos ver que ela é uma imagem
do tipo PNG gerada em Photoshop, onde o branco, na verdade, é incolor e o Revit está aplicando apenas as linhas pretas. Podemos substituir essa imagem por padrões. Existem vários tipos de padrões no Revit: gradiente, quadriculado, mármore, cerâmicas, madeira. Podemos escolher um padrão desse ou podemos pegar nossa imagem e fazer os ajustes de tamanho. No caso, em particular, escala. Devemos fazer conta nesse momento. O padrão de imagem que foi trazido para dentro do Revit demonstra a criação de uma cerâmica, duas cerâmicas a cada 15 centímetros. Se a nossa cerâmica possui 30 centímetros, significa que esse espaço tem 30 centímetros e esse espaço também tem 30 centímetros. E essa conta precisa ser 60 centímetros. Então precisamos ajustar o valor de escala a 60 centímetros. Pelo fato do cadeado estar ligado, ao modificar a largura, a altura também foi modificada. Essa informação pode ser quebrada para ter valores diferentes, caso tenha que trabalhar com elemento retangular. Definindo a escala no tamanho correto, basta dar o Done e temos então a cerâmica de imagem batendo então com as divisões dos rejuntos. Também temos o amount para determinar a sensação de profundidade do rejunte. O tint normalmente não é utilizado, mas ele é utilizado para aplicações de camadas como se fossem aplicações de resina ou de elementos aplicados, camadas aplicadas junto ao material. Podemos voltar à letra Graphics e temos que observar um item escondido de alinhamento da textura, onde iremos comparar o alinhamento da textura com o alinhamento da achura, bastando então tirar de posição para saber se ele estava na posição correta. Nesse caso, sim. Se por algum motivo essa informação ficar muito discrepante, ou a achura está errada, ou teremos então a imagem errada. Basta dar OK e nós temos então nossa informação pronta. Devemos reparar que a informação sumiu da nossa lista. Na verdade, ela teve o nome alterado para cerâmica. Então, na pesquisa, ela tem que ser achada com a letra C. Ela também é possível ter informações físicas, informações térmicas, que serão utilizadas mais tarde para a parte de análise de eficiência energética do prédio. Dando OK, nós veremos a aplicação desse material em um dos elementos de acabamento, no caso o acabamento 1 do nosso projeto. Fazendo a mesma coisa para o lado interno, podemos então agora buscar um outro tipo de material, por exemplo, tijolos. Nós temos vários tipos de aplicações de tijolos. Esse, por exemplo, colocaremos ele para dentro da lista de existentes. Podemos então renomeá-lo, chamando de tijolinho. E do lado direito, observando então como um dos primeiros elementos que eu calibrei sobre a cor, utilizando o macete e User Render Appearance, ele vai se utilizar da cor já existente na aparência, que já está pré-determinada para a aparência de tijolinho. Retornando à letra de gráfica, percebemos que não tem achura calibrada para os tijolos. Então,
devemos clicar e procurar na letra, no tipo de achura do tipo Model, o tipo de achura voltada para tijolos. Podemos observar que podemos também importar um tipo de achura proveniente do AutoCAD. O Revit aceita arquivos de extensão .pat, que são arquivos de achuras feitas para AutoCAD. Dando OK, finalizamos a criação do nosso material de tijolinho e ele ocupou seu espaço. Parede pronta. Partimos então para a criação da nossa parede. Próximo passo, definir a sua altura. Nesse ponto, podemos determinar a altura de 3 metros e ao clicar na tela, verificamos a criação de uma parede a uma determinada posição, onde mexemos com o mouse. Repare uma pequena linha preta e ele determina um ângulo sempre em relação a essa linha. Determinada uma posição com o meu mouse, posso digitar um valor, dar Enter e ele faz uma parede àquela posição. Se clicarmos com o ESC, no Modify ou dermos o ESC, saímos do comando. Quando clicamos novamente sobre a parede, novas cotas temporárias aparecem, permitindo fazer alterações. Por exemplo, 45 graus. Clicando novamente fora, ele modifica. Clicando na cota temporária, digitando um novo valor e clicando fora, ele novamente modifica. Clicando fora, somem-se as informações das cotas temporárias. Retornando à ferramenta de parede, vamos reparar que a nova tipologia está à nossa disposição para uso. Podemos escolher entre outras várias, aquela que nos interessa, mantendo apenas ela selecionada. Snaps de facilitação para o usuário vão estar à nossa disposição. Endpoint, midpoint, utilizados como no AutoCAD para achar o ponto final de interseção perpendicular, e podemos então ter uma facilidade semelhante a essa. Clicando sobre o midpoint, ele já faz o acabamento automático no canto que clicamos no meio da parede. Podemos clicar sobre essa parede está ancorada à outra parede, permitindo novas alterações. 90 graus, 2 metros, 1 metro. Clicando fora, as alterações foram finalizadas. Podemos apagar, selecionar e apertar Delete, que nós apagamos tudo que nós já fizemos. Se ao entrarmos na ferramenta parede novamente, podemos partir para, ao invés de trabalhar com linhas, podemos trabalhar com retângulos. Então podemos fazer já um retângulo de uma única vez. Digitar suas distâncias, alterar o posicionamento da cota temporária, bastando clicar na bolinha e ele pula de justificativa. E ao pular de justificativa, ele me permite colocar as informações na posição correta. Saindo do comando, as cotas temporárias somem. Voltando à ferramenta de parede, podemos voltar a ferramentas como em linha e traçar nossos ambientes de forma aleatória, apenas imaginando a posição dos ambientes. Nas cotas temporárias, iremos então ajustar essas medidas. O processo é muito rápido de ajuste. Podemos, a partir daqui, colocar uma visualização em 3D. Essa casa que aparece aqui em cima, quando clicada,
mostra nossa casa em 3 dimensões e podemos virar essa casa através do ViewCube. Mostrar a parte frontal dela, a parte superior, ela inclina. Podemos também trabalhar com um macete, que é mantendo apertado a tecla Shift do teclado e rodando o mouse com a tecla do lado direito apertada. E nós conseguimos então girar nosso objeto. A partir desse momento, se voltarmos ao Project Browser e dermos um duplo clique nas elevações leste, norte, sul e oeste, vemos que o nosso projeto já tem as 4 fachadas já prontas. Querendo retornar à planta baixa, basta clicar na primeira planta, nível 1, em Floor Plans. O próximo passo é colocar portas e janelas. Existe uma ferramenta específica para a criação de portas. As portas são famílias de componentes. As famílias de componentes são modeladas em 3D e parametrizadas, permitindo mudanças nas suas medidas. Podemos então personalizar uma porta que está sendo utilizada, duplicando, chamando-a de porta de 80 e calibrando suas informações, por exemplo, espessura 3 centímetros, altura 2,10 metros, largura 80 centímetros. E a partir de agora ela está pronta para uso, bastando apenas clicar na posição que ela vai ficar. Querendo ajustar a posição da porta, essas pequenas setas mudam a porta de direção. Querendo criar uma nova porta, basta voltar ao comando Edit Type, Duplicate e criar a próxima porta, no caso a de 70. Como nós aproveitamos a porta de 80 como base para a criação, basta apenas alterar a largura, porque as demais informações foram mantidas. E colocamos então uma nova porta de 70. Utilizamos uma porta simples. Se quisermos buscar uma porta mais complexa, podemos ir na biblioteca do Revit. Existe uma ferramenta chamada Load que permite o carregamento de bibliotecas. E o Revit traz uma extensa biblioteca de famílias de componentes à nossa disposição. Podemos criar novas ou buscar da internet. Basta escolher um tipo de porta. Pedir para abrir. Ela vai entrar dentro do projeto principal, trazendo com ela suas tipologias ou permitindo a criação de uma nova. Porta 100. Onde também vou calibrar a minha espessura. Como é uma nova porta, eu preciso calibrar novas informações. Ela vai ter 5 centímetros de espessura, 2,10 metros e a largura vai ser de 1 metro. Dando OK, ela vai entrar na posição como porta principal. Se observarmos então novamente o 3D, vemos agora a aplicação de portas em toda a casa. Ao retornar para a planta baixa, iremos fazer uma pequena mudança nessa parede para que ela não apareça aqui. Na letra Modify, temos ferramentas de modificação e uma ferramenta em particular chamada Split, permite a quebra de informações. Quando eu utilizo a ferramenta com a opção Delete Inner Segment, basta levar o mouse para o encontro das duas paredes e dar um clique, encontro das duas outras paredes, dar outro clique e ele elimina o trecho da parede. Podemos agora colocar uma janela. Entrando na letra Architecture, ferramenta Window, podemos fazer da mesma maneira que as portas, novas janelas.
utilizando uma janela existente, ou buscando na internet ou da nossa biblioteca uma nova janela, Edit Type, Duplicate, e podemos criar uma chamada 1 por 1 por 1, onde ela vai ter altura de 1 metro, largura de 1 metro e peitoril de 1 metro. Bastando agora selecionar a posição e clicar para a colocação da nova janela. Outra maneira de visualizar o projeto em 3D é voltar no Project Browser e nós vemos que foi criado um novo item de desenho. Podemos abrir esse item e vemos o desenho em 3D na sua posição. Retornamos ao quadro de propriedades, retornamos à ferramenta de janela e criaremos uma nova tipologia com o nome de janela alta. E iremos colocar essa janela com informações um pouco diferentes. Peitoril a 1,50 m, se o height é peitoril, largura também a 1,50 m e altura de apenas 50 cm. Dando OK, podemos posicionar essa janela nessa parede. Retornamos à planta baixa para colocar essa janela criada, janela alta, exatamente nessa posição. Observe que a janela não foi posicionada de forma correta. Quando clicamos sobre ela, vemos que o peitoril está a 0,91. Precisamos ajustar a 1,50 m. Isso é um problema causado especificamente por essa família de componentes de janela. Essa família de componentes de janela teve um erro de parametrização gerada pelo usuário que a inventou. Ele criou um parâmetro de configuração de peitoril em dois quadros de propriedades. O quadro de Instance Properties, height, que define especificamente para aquela janela a altura do peitoril, e existe também o parâmetro dentro do Type Parameters, onde nós encontramos a altura do peitoril, onde podemos alterar de um e de todos da mesma tipologia. Nesse caso em particular, o usuário teve um problema de configuração nesse parâmetro, sobrando apenas então um ajuste nesse parâmetro. Retornando para a planta baixa, iremos observar um erro. A janela sumiu. Na verdade, toda a planta baixa é um corte e, nesse momento, o corte está passando abaixo da janela e não estamos visualizando a janela. Para solucionar isso, temos um comando no quadro de propriedades chamado ViewRange. O comando ViewRange mostra para o usuário o plano de corte e ele está configurado a 1,20 m. Como a janela foi colocada a 1,50 m, ao colocarmos, por exemplo, 1,55 m, dando OK, ela reaparece. Porém, acabamos de gerar um problema sério. No caso dessa casa, não apareceu, mas no caso de um projeto de grande porte, ao alterar a ViewRange, ou seja, alterar o plano de corte a uma altura diferente, ela afeta todo o desenho, todo o projeto, e nós queremos afetar apenas um trecho. Então, podemos retornar à situação original e conhecer um novo comando que afeta apenas um trecho selecionado. Na aleta View, comando Plan Views, comando Plan Region, podemos fazer uma área de atuação do plano de corte, onde desenhamos esse trecho. Uma faixa que vai ter um plano de corte diferente dos demais. Nesse trecho, nós temos o ViewRange separado. E aqui podemos colocar a 1,60 m, 55. Basta finalizar a ferramenta
e iremos ver então a janela sendo mostrada. Nesse momento, todo o projeto está a 1,20 m de plano de corte e apenas esse trecho demarcado com Plan Region está a 1,60 m. Essa representação não é impressa ao final, é apenas um lembrete visual dizendo que aquilo tem um plano de corte diferente. Apesar de termos conseguido colocá-lo à vista, vemos que a representação gráfica está errada. Nesse momento, o Revit precisa ser forçado a uma representação gráfica tracejada. Na letra Modify, existe uma ferramenta chamada Line Work, linha de trabalho, onde o usuário pode escolher um tipo de linha e forçar a representação gráfica de linhas existentes. O tipo de linha chamada Overhead é o tipo de linha tracejada, bastando então clicar sobre uma linha existente e ele transforma a linha em uma linha tracejada. Outra necessidade nesse ponto é mudar o tipo de linha nas duas extremidades para linhas um pouco mais grossas. Existe uma linha chamada Medium Lines que permite isso, bastando clicar nessa linha e nessa linha para que elas sejam representadas graficamente de forma correta. O próximo passo é o fechamento do piso, criação de níveis e fechamento de piso. Se retornarmos para as elevações, vamos ver que o Revit o tempo inteiro trabalhou em cima de dois níveis pré-existentes, Level 1 e Level 2. Podemos clicar sobre um dos níveis e ele mostra a cota temporária, a diferença entre os níveis, podendo ser ajustado a qualquer nova medida, tanto pela diferença da cota temporária, tanto pelo próprio valor do nível. Para se criar um novo nível, existem várias maneiras. Uma delas é selecionar um nível e apenas copiar. Posso clicar com um ponto de referência inicial no item de baixo e clicar no nível de cima e fazemos um novo nível. Ele já sai automaticamente com um nome sequencial. Podemos também trabalhar com o comando Array, onde definimos a quantidade, clicamos no ponto de referência, damos uma distância e ele faz a quantidade determinada. Visualmente, se essa quantidade for grande ou pequena, podemos então ajustá-la digitando um novo valor, clicando na tela para ele fazer um novo ajuste. Reparem nas cores dos níveis. Níveis em azul demonstram plantas no Project Browser. Níveis em preto não tem suas plantas no Project Browser. Isso é interessante para o caso de um prédio, onde existem vários níveis e parte desses níveis é utilizada pelo pavimento tipo. Preciso de um nível para controlar um objeto, paredes, porta, janela, mas às vezes eu não preciso de uma planta para controlar isso, para serem representados nesses níveis. Para que um nível preto seja transformado em nível azul, ou seja, que tenha uma planta dentro do Project Browser, precisamos ir na letra View, Plan Views, Floor Plan e escolher o nível para que crie uma planta. A partir de agora, se retornarmos para a elevação, vemos então que ele está em azul. Se fizermos uma seleção geral de todo o nosso projeto, um simples Ctrl C para copiar para a memória, sairmos de todo o comando e retornarmos na letra Modify, Paste, Align to Select Levels e escolhermos do nível 2 até o nível 6, dando OK, nós conseguimos então repetir o nosso projeto em todos os níveis, permitindo então fazer um prédio. Em nosso exemplo, não iremos trabalhar com prédio, então retornaremos à situação de uma casa. Faremos então a eliminação dos elementos criados e também dos níveis criados para manter a situação de uma única casa.
Outra maneira que também podemos fazer o nível é na letra Architecture, ir na ferramenta Level, bastando então clicar em um corte ou numa elevação de uma ponta a outra para se criar um novo nível. Podemos, nesse caso, ajustar as suas medidas e seu nome. Reparem que ao alterar o nome, ele alterou o nome aqui e alterou o nome na planta baixa e na planta de fogo. Podemos também ajustar a posição da simbologia clicando na bolinha para ela ser colocada em uma nova posição. Podemos clicar sempre na linha e arrastar essa bolinha pequena para que todos os níveis sejam posicionados ao mesmo tempo. Enquanto estivesse cadeado, todos eles vão ser levados ao mesmo tempo. Se eu clico e quebro o cadeado, eu desvinculo o nível da sequência. Nível 1 seria o nosso nível de osso para a criação de laje, nível 1 acabado para a criação do piso entre paredes. Retornando ao nível 1, vai ser o local que iremos criar a nossa laje. Ferramenta Floor, Structural Floor é utilizado para a criação de lajes. Lajes superiores. Vai existir uma ferramenta dentro da letra Structure, direcionada especificamente à criação de estrutura, igual Floor Structural, para fazer também as lajes superiores. Porém, existe uma laje de fundação para a criação de radier, Structural Foundation. Basta clicar na ferramenta, entrar nas ferramentas de desenho e desenhar o formato da laje de fundação. Em seguida, finalizar a ferramenta e nós temos uma laje aplicada debaixo da nossa casa. Basta entrar na vista 3D e vemos a laje aplicada debaixo da casa. Ao retornarmos à planta baixa do nível 1 em osso, não vemos essa laje, que ela está abaixo do nível 0. Para resolver esse problema, retornamos ao quadro de propriedades, com nada selecionado, e procuramos a letra View Range, e observamos o item chamado View Depth, para definição de profundidade. Como o nível 0 é o nível mais baixo da representação desse nosso desenho, podemos então calibrar um valor negativo para conseguirmos enxergar a laje nessa mesma planta. Nesse botão, conseguimos ligar as cores do nosso desenho. Todos os comandos que aparecem aqui embaixo controlam a representação gráfica de cada desenho. Ao ligar a cor na planta baixa, não significa que tenha ligado os outros desenhos. Então, se eu entrar em 3D, nós vemos que não tem cores. Então, devemos ligar as cores para que elas apareçam. Os desenhos são independentes na sua representação gráfica, mas são vinculados no modelo tridimensional. O próximo passo é cotar o nosso projeto. Existe uma aleta direcionada à criação de cotas. Criação de cotas em ângulo, em linhas. Uma das maneiras mais fáceis de se cotar é clicar na ferramenta Aligned, escolher o tipo de justificativa para nosso alinhamento, pelo centro das paredes, pela face das paredes, pelo osso. A face é tradicionalmente usada em nossos projetos. E o modo de cotas de referência individual nos permite clicar de face a face para criar uma cota. Foram 3 cliques utilizados nesse momento, um na primeira face, outro na segunda face e um terceiro clique entre o número e o segundo clique para posicionamento da cota.
Então, bastando apenas clicar numa face, na outra face, escolher um terceiro ponto para clicar e colocamos uma cota. É possível fazer uma cota sequencial, bastando então clicar em sequência. Primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, quarto clique, quinto e sexto, escolhendo então a posição para ele ser fixado. Existe uma maneira mais simples do que essa, bastando mudar o tipo de clique para a seleção de paredes inteiras, onde podemos habilitar em Options todas as aberturas pelo centro ou por suas extremidades. Bastando levar o mouse para uma parede, clicar, e nós temos todas as cotas saindo de forma automatizada. Podemos voltar em Options e desligar as opções e clicar novamente na parede para tirar a cota geral. Qualquer mudança que fazemos dentro dos elementos cotados vão aplicar automaticamente nas cotas. Elas são vinculadas aos objetos que foram cotados. Para fazer o piso, eu preciso mudar de planta. Eu estava na planta de nível 1, que era osso, e passo para a planta de nível 1 acabado, que é 5 centímetros acima da laje. E eu entro na ferramenta de piso, comando Floor, bastando apenas desenhar o formato do piso. Por exemplo, em linha reta, tendo um piso na sala, eu preciso então redesenhar todo o formato dela. Antes de finalizar, precisamos entrar no quadro de propriedades, escolher uma tipologia ou fazer uma tipologia, da mesma maneira que a parede, Edit Type, Duplicate, dar um nome. É interessante que esse nome seja completo para fins quantitativos e definir suas espessuras, seu material, seu sanduíche de forma semelhante à da parede. Para colocarmos em prática de maneira rápida, eu vou colocar a mesma cerâmica que criamos para as paredes, dando OK, 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 e finalizando a ferramenta, vemos que o piso foi aplicado. Podemos ligar a cor em planta baixa para ver sua posição e conferirmos o início de paginação de piso. Por exemplo, queremos que o início de paginação de piso fique nesse canto. Basta ir na letra de ferramenta Modify, procurar a ferramenta de alinhamento, clicar sobre uma face e clicar sobre a linha de achura. Clicar sobre a face e clicar sobre a linha de achura. Passamos a ter então o alinhamento perfeito do piso em relação à parede. O processo de criação de piso deve ser feito em cada um dos ambientes, principalmente se os pisos forem feitos de materiais diferentes. As soleiras também precisam ter atenção especial, porque serão novos pisos e elas vão ocupar um espaço em branco, um espaço vazio que acontece dentro desse buraco. O próximo passo é fazer o forro, fazer o fechamento da nossa casa. Passamos agora para a planta de forro. Nesse momento o usuário olha para cima e está olhando um espaço vazio. Existe uma ferramenta específica para a criação de forro, chamada Ceiling. E ao entrar na ferramenta, o usuário possui a ferramenta automática ou a ferramenta de desenho. Antes de utilizar qualquer uma delas, precisa se preocupar em escolher a tipologia certa ou criar uma nova tipologia. Nesse nosso exemplo, escolheremos uma tipologia já existente e utilizaremos o modo automático. Levando o mouse para dentro dos ambientes, ele encontra os espaços que precisam ser ocupados por forro, bastando clicar e o forro é aplicado. No caso da utilização do Sketch,
ferramentas de desenho serão utilizadas para definir o desenho do forro. Quando finalizamos a ferramenta, o forro é aplicado. Ao olharmos em 3D, vemos o forro sendo aplicado no nosso projeto. Querendo ajustar a altura do forro, basta clicar apenas no forro e encontramos no quadro de propriedade a altura do forro em relação ao nível que foi aplicado, podendo então ser ajustado no quadro de propriedades. Retornando ao projeto principal, na planta baixa, pensaremos então em fazer a humanização da casa. A ferramenta Component permite inserção de família de componentes. E o usuário tem uma ferramenta interna, a ferramenta Component, para carregar novas famílias de componentes. No item Furniture, podemos encontrar móveis. Entre eles, um móvel, em particular, paramétrico. Basta carregar, escolher sua posição e pode-se clicar sobre ele, entrar no quadro de propriedades e definir uma nova quantidade de cadeiras, um novo diâmetro para a mesa. E ele se ajusta à nova situação de projeto. Retornando à ferramenta de componente, podemos carregar novas famílias, novos móveis, e montar nossa humanização. Podemos buscar, inclusive, pessoas. Apertando o espaço do teclado, ele gira o objeto que está sendo inserido. Retornando à planta de forro, podemos também aplicar novas famílias de componentes específicas para iluminação. No Lighting, encontramos luminárias internas para forro. As emitrophers são luminárias de forro. As luminárias fazem parte do projeto elétrico, luminotécnico, elas têm botão de on-off, tem dimmer. Temos como calibrar voltagem, amperagem, fator de luminância, todos os elementos do projeto elétrico e do luminotécnico da luminária. Com isso, conseguimos, a partir de agora, fazer uma perspectiva interna, bastando ir na letra View, procurando a ferramenta Câmera, posicionando a câmera em uma posição, clicando, afastando o mouse da câmera e clicando novamente. E definimos uma nova perspectiva. O retângulo em volta dessa perspectiva se chama Crop e podemos redimensionar essa crop arrastando essas pequenas bolinhas. Podemos ligar as cores e também podemos renderizar. O ícone em forma de boolean permite que a máquina renderizadora do Revit, que é o Mental Array, entre em funcionamento, escolhendo a qualidade, escolhendo se a iluminação vai ser interna ou externa, com a aplicação do sol e das iluminações provenientes da parte artificial, e colocamos o processo de renderização em prática para definir sombras, reflexos, refrações, luzes, para gerar uma imagem fotorrealista. O processo matemático é demorado, depende muito de processamento de máquina para ter um resultado rápido. Dependendo do computador, esse processo pode demorar horas. Essa renderização que vocês estão vendo
em média qualidade, está sendo gerada através de um computador processador i7 com 6 GB de placa de RAM e placa de vídeo dedicada de 2 GB, baseado em um Windows 7 de 64 bits. Resultado pronto, podemos salvar no projeto e também podemos exportar para ser utilizado mais tarde, mandado por e-mail para qualquer pessoa. Essa imagem vai poder sair diretamente do Revit. Retornando ao nosso projeto, podemos gerar perspectivas internas e externas, podemos gerar cortes, a ferramenta de corte localizada do lado da câmera, bastando apenas clicar, definir uma direção do corte, essa seta define direção de corte, a linha tracejada define a área de atuação do corte, podendo ser aumentada ou diminuída, e a partir daí foram criados novos itens. O de corte está sendo aberto nesse momento, o corte sendo aplicado, de renderização que fizemos anteriormente, gravada. No corte observamos um erro, esquecemos de configurar a espessura, então devemos clicar sobre o piso errado, retornamos ao quadro de configurações do nosso piso cerâmico para definir a espessura correta, que é 0,05. Agora sim ele está na posição correta. E existe um macete que podemos colocar em prática nesse momento, que é digitar TL, T de tatu, L de lata, para tirar a espessura de tela e aumentar o nível de representação gráfica do nosso projeto com o botão Detail Level, onde o modo Coarse é o nível mais fraco, que é o que está sendo visto atualmente, e o modo Fine é o nível mais completo. Definindo as cores, nós vemos então toda a subdivisão de laje, piso, revestimentos de nosso projeto, podendo chegar então à representação do projeto executivo. A definição de escala é retirada por esse botão. Cada desenho pode ter sua escala diferente. Querendo colocar 1:50 nesse desenho, ele está em 1:50. Ao retornar para a planta baixa, ele permanece em 1:100. Podemos gerar uma nova planta baixa em 1:50 de forma separada da de 1:100, bastando apenas duplicar esse desenho com o botão direito do mouse, onde escolhemos a escala de 1:50 e nosso desenho agora entra na escala de 1:50, adaptando automaticamente a espessura de linhas, tamanho de simbologia, tamanho de textos e tamanho de cotas que venham a ser copiadas. Um pequeno detalhe, que ao se utilizar o comando Duplicate, na opção Duplicate ele copia o projeto, e no Duplicate with Detail ele copia o projeto e sua representação gráfica. Então, como nosso material original tinha muita representação gráfica envolvida, principalmente com a parte de cotas, com a opção Duplicate with Detail, a cópia gerada é gerada com essas mesmas informações. E com a opção Duplicate é só gerada a partir só do projeto. A casa está ficando quase pronta, falta fazer a parte do telhado. Vamos então retornar à planta baixa e procurar a ferramenta de criação de telhado. Ferramenta Roof by Footprint. Ele vai perguntar em que nível vai ser criado o telhado, e vamos colocar no nível 2, que é o nível mais alto. Basta agora desenhar o formato, onde podemos utilizar a ferramenta de retângulo, trabalhando com o offset, que vai definir a distância em relação à casa, para definir o beiral, onde podemos clicar sobre a casa, ele já vai criar as 4 águas. Cada símbolo de triângulo desse define uma inclinação, uma água. Basta clicar sobre a linha
para que o ângulo apareça e o usuário possa ajustar a inclinação da água, ou simplesmente desligue a opção de Fine Slope para tirar a água dessa posição. Desenho montado, basta clicar no tiquezinho verde para que a casa seja montada, o telhado seja montado. A pergunta que ele faz é querendo saber se todas as paredes em destaque serão levantadas ao telhado. Normalmente a resposta é não, para que o usuário tenha condições de definir paredes individualmente que se possam subir até o telhado. Se olharmos em 3D, vemos então a casa gerada já com telhado. Não nos utilizamos de um telhado personalizado, e sim um telhado com a tipologia pré-existente. Podemos então, a partir de agora, selecionar essa tipologia e vemos que ela foi utilizada com uma chamada Generic 400 mm. Podemos então criar uma nova, onde iremos criar o nome de telhado personalizado. No telhado personalizado, da mesma maneira que a parede, da mesma maneira que o piso, ao clicar no Edit, podemos então definir suas espessuras. Um caso muito importante que precisamos observar agora é o fato do Revit fazer telhados em sanduíche, de acordo com o processo construtivo americano e europeu, e não com o processo brasileiro. Então, nesse momento, o espaço que colocamos aqui é referente à espessura de uma telha, por exemplo, 6 centímetros. E ao entrarmos no quadro de configuração de materiais, precisamos então procurar um material direcionado à criação de telhados. Não existem telhados pré-programados dentro do Revit para uso igual às telhas cerâmicas brasileiras. Precisamos carregar, copiar, utilizar, pegar na internet, fotografar e colocar dentro do Revit. Nesse exemplo, vou pegar esse existente, vou renomear para telha, e no quadro de configurações eu vou pedir para que ele se utilize da mesma cor de aparência da textura, que vai ser essa daqui. Como eu falei, é necessário buscar uma imagem externa para poder representar como telha mesmo. E na parte de achura, também devemos buscar uma achura que represente as telhas cerâmicas, que o Revit não possui. A mais próxima para representar uma telha seria a Block 225225 e a Block 225450. Mas é importante criar uma nova e na opção Custom carregar, importar uma achura do tipo PAT com o desenho e o formato de uma cerâmica, de uma telha cerâmica feita em AutoCAD. Nosso exemplo, iremos utilizar a Block 225225. Basta dar OK e nós temos então o nosso telhado já adaptado. Se retornarmos ao nosso corte, vamos aumentar a crop do nosso corte para ver todo o desenho completo. Nós vamos fazer uma situação que vai se assemelhar à situação de projeto que usamos no Brasil, que é a geração de madeiramento. Vamos clicar sobre essa casca de telhado e iremos copiar o telhado 2 vezes. E nesse telhado de baixo, iremos mudar a família que ele estava usando, chamada Basic Roof, por uma família chamada Slope Glaze. Dessa maneira, ele virou um telhado de vidro. E nesse telhado de vidro, vamos então duplicar e chamá-lo de Caibros, onde vamos definir um posicionamento vertical, com uma distância fixa a 1,5 m.
e definir que peças vão fazer parte desse grid vertical. Vamos escolher como um elemento, como cabe um elemento grande, vamos escolher a utilização do retangular Mullion 50% 50 nessas posições. Basta dar OK e nós vemos então o telhado, o madeiramento sendo aplicado no nosso projeto. Ficou faltando uma coisa. Retornamos ao quadro e no Curtain Panel colocaremos a opção Empty, para que ele não coloque vidros e sim espaços vazios entre as peças. O próximo passo é selecionar o telhado de cima e também da mesma maneira escolher o Slope Glazing como base e duplicar, dando o nome de ripas. Só que trabalhando agora com posicionamento horizontal no grid 2. Também vamos fixar uma distância e definir uma distância de apenas 30 centímetros. E no grid 2 iremos trabalhar com um perfil menor, chamado retangular Mullion 30 mm square, em todos os itens. Novamente foi esquecido a condição do espaço vazio, Curtain Panel, Empty. E precisamos selecionar esse último através dessa linha tracejada. Quando clicado, vai ser selecionado todo o telhado e nós vamos fazer um pequeno ajuste de posicionamento para que ele fique acima dos caibros, com o comando Move ou com a setinha do teclado. O último telhado foi a representação das telhas. Nós vamos então baixá-lo e nós temos agora o madeiramento aplicado no nosso projeto. Se olharmos em 3D, nós vemos então o telhado. Vamos esconder o telhado de cima, basta clicar sobre ele e com a ferramenta de óculos podemos utilizar a opção Hide para esconder e ver o resultado do madeiramento. Clicando novamente no óculos, dando a opção Reset, voltamos à situação normal do telhado. A partir de agora, Level 2 equivale à nossa planta de telhado e vemos um enorme erro de representação gráfica, onde aparece um corte ao meio. Na verdade é o mesmo view range que nós aprendemos anteriormente, onde ele está cortando o telhado ao meio. Então precisamos voltar ao nosso view range, que é por desenho, é individual por desenho, e aqui ajustar o plano de corte a um valor acima do valor da cumieira. Ainda foi insuficiente. Precisamos então, antes de fazer uma alteração do cut plane, fazer uma alteração do top, que é a parte mais alta do telhado desse desenho. Considerar aqui a 3 metros, para colocar isso aqui pelo menos a 2,70 metros. Esse sempre deve ser intermediário entre o bottom e o top. Agora sim conseguimos ver o limite da nossa cumieira. Retornando à planta baixa do primeiro pavimento, um telhado precisa ser representado graficamente em forma tracejada nesse desenho. Então precisamos trabalhar com uma outra ferramenta que funciona como a colocação de uma folha de papel manteiga, mostrando elementos criados em outro nível, nesse nível. Esse comando se chama Underlay. Então escolhemos qual nível vai ser representado graficamente dentro desse nível. No meu caso, o nível 1 é o nível atual e o nível 2 é o nível do telhado. Quando eu coloco o nível 2 em prática, aparece o telhado. Apesar do telhado aparecer, a representação gráfica continua errada. Então o próximo passo é ajustar a representação gráfica desse telhado. O comando logo acima, chamado Visibility Graphics Override, vai ser responsável por isso. Iremos encontrar todas as categorias de elementos modelados dentro desse desenho. Em particular, precisamos fazer alteração do telhado.
e vemos uma área de configuração de linhas e achuras para elementos em vista e linhas e achuras para elementos em corte. E precisamos pensar no que o telhado representa nesse momento, nesse desenho. Ele é um elemento em vista. Então, sendo um elemento em vista, eu preciso que as linhas em vista apareçam com uma espessura, com uma cor e com um tipo de linha. E nesse caso, esse desenho não pode aparecer com achura. Posso desligar a achura. Poderia também escolher um tipo de novo de achura, uma cor para achura. No nosso caso, eu não quero achura, então desliga a visibilidade. Quando eu dou OK, nós temos então o telhado tracejado, sendo representado graficamente sem as achuras. Outro elemento de correção que pode ser feito é a retirada das linhas de gumeira, retornando a letra Modify, no comando linework, que nós conhecemos na hora que representamos graficamente as linhas tracejadas na janela alta. Temos um tipo de linha chamada Invisible Lines, que permite que a gente clicar sobre linhas existentes para elas sumirem. Elas não estão sendo apagadas, elas estão apenas sendo escondidas. Elas continuam lá, mas estão escondidas. E com isso nós temos o nosso projeto da casa montada de uma maneira bem rápida. Podemos agora então gerar uma tabela de quantitativos de elementos gerados nesse projeto, clicando com o botão direito do mouse nesse item. E tudo que se gera a tabela está à nossa disposição. Para facilitar a nossa vida, podemos filtrar e listar apenas a parte que nos interessa, por exemplo, listar apenas a arquitetura. E escolher da arquitetura os elementos, por exemplo, como portas. Dar um nome para essa tabela como tabela de portas. E escolher os itens que vão fazer parte da tabela, por exemplo, custo, quantidade, altura, tipo, espessura, largura, organizado por tipo. Quando damos OK, nós vemos a lista de portas e suas quantidades. Porém, nessa hora percebemos um erro. Nós vemos que a porta de 70 se repete 2 vezes, a porta de 80 se repete 2 vezes, e não há um somatório. Podemos então retornar a nossa tabela com o botão direito do mouse, no quadro de propriedades. Nós temos esses botões que nos levam novamente ao mesmo quadro. E reparem que as aletas nesse quadro são exatamente os elementos que aparecem aqui. Então trabalhamos com a primeira letra, podemos trabalhar na segunda letra para fazer uma filtragem, ou podemos também organizar essa tabela, determinando qual daqueles itens vai ser o elemento organizador da tabela, por exemplo, em tipo, de forma crescente ou decrescente. Eu posso dizer que eu não quero que ele seja colocado item por item, mas eu quero que ele some os totais. No próximo quadro, eu posso colocar em português o nome que vai aparecer nas células. Eu também posso fazer o somatório dessas células, mandar calcular os totais, porque no item anterior eu liguei os totais, mas não disse em quem vai ser calculado os totais. Então os itens que são numéricos podem ter os totais ligados. Reparem que a altura é numérico, nesse caso eu não quero que faça somatório, então mantenho ele desligado. E a última letra é de aparência, que tem a ver com a parte de fontes
para os textos, para os títulos, para o corpo, linhas que vão ser envolvidas para formar a tabela. Dando OK, nós vemos a tabela reformatada, já agora mostrando as suas quantidades. Reparamos que o custo está vazio, podemos então selecionar essa célula e clicar no Highlight Model para ele mostrar onde está essa porta dentro do projeto. Com a porta selecionada, eu posso entrar no quadro de propriedade da porta e procurar o parâmetro de custo e definir um valor. Ao retornar à nossa tabela, ele já acrescentou e já está começando a fazer somatórios. Podemos fazer então tabelas de qualquer tipo de informação. Alguns dos itens podem ser alterados diretamente na tabela. Podemos, inclusive, editar a fonte, editar as bordas, editar as cores das células, como se fosse no Excel. Esconder linhas, esconder colunas, apagar linhas. Vários novos comandos foram aplicados na versão 2014. Alinhamento de texto. Por último, podemos então clicar com o botão direito do mouse em Sheets para criar uma nova prancha. Buscar uma prancha existente e simplesmente arrastar nossos desenhos para dentro das pranchas para ele trazer automaticamente o símbolo, o nome e a escala. Podemos criar novas pranchas e puxar novos desenhos, inclusive até encontrando o alinhamento dos desenhos e dos títulos. Até mesmo a tabela pode ser incorporada dentro das pranchas. Uma coisa interessante que aconteceu aqui, vou puxar aqui do lado um pouquinho, esse corte tem a numeração como desenho número 6 da prancha A102. Se mudarmos para a prancha 34 e retornarmos à primeira prancha, veremos que o símbolo de corte tem a numeração alterada automaticamente. Depois das pranchas prontas, o próximo passo é retirar o trabalho de dentro do Revit, onde o usuário, indo no Application Menu, que é essa letra R grandona do lado esquerdo da tela, nós temos a opção para salvar o projeto. Ele vai gerar um arquivo de extensão RVT. O usuário pode exportar o projeto em arquivo de CAD, escolhendo a extensão e a versão para sua exportação. Outra opção é a exportação em DWF, para utilização de revisão de projetos no Design Review. Pode ser direcionado ao Navisworks para trabalhar com a parte de planejamento em 4D. E também pode ser exportado em arquivo IFC, que é o arquivo padrão de tecnologia BIM para todos os softwares de tecnologia BIM. E podemos também trabalhar com a parte de impressão direta, onde o usuário vai entrar no quadro de impressão, escolher sua impressora, escolher o que vai ser visualizado para a impressão. Current Window equivale ao Zoom Extends, ou seja, tudo que está na tela vai ser impresso. O Visible Parser of Current Window depende de uma organização prévia do que vai ser impresso na tela. Aqui, por exemplo,
a nossa área de impressão, o que está sendo colocado em tela. E o Select Views and Sheets, onde o usuário vai selecionar quais desenhos ou quais pranchas ele vai querer que seja impresso em lote. Bastando selecionar tudo, dando OK, todas elas vão para a impressão de forma completa, como se equivalesse a Zoom Extends. Número de cópias de impressão. No setup, o usuário vai determinar o tamanho de papel, se vai ser em pé ou deitado, se o papel vai ser centralizado ou a partir de uma determinada margem, se vai ser colocado fit to page, que equivale ao zoom to fit do AutoCAD, ou seja, ele vai forçar a escala de um desenho dentro de um papel qualquer. No zoom, ele vai determinar exatamente o tamanho que ele quer de impressão, em 100% exatamente o tamanho configurado. Os itens aqui vão ser utilizados para melhorar a velocidade de impressão. No caso, velocidade de processamento para elementos em vetor e velocidade de processamento para elementos em raster. Os vetores vai contabilizar cada um dos vetores do modelo, fazendo o processo de ser mais demorado, e o raster vai ser mais rápido, porém a qualidade do vetor é bem melhor do que a qualidade do raster. Qualidade de aparência, se as imagens raster vão sair em alta qualidade, média qualidade, baixa qualidade, e se vai sair colorido, tonalidade de cinza, preto e branco. Basta dando OK e nós temos então a impressão direta do Revit. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação do software. O software tem bastante coisa ainda para oferecer. Isso é apenas uma ideia inicial do que o Revit pode oferecer. Tem ferramentas para escadas, ferramentas para topografia, e isso veremos em outros vídeos. Até logo, nos veremos em breve.